Gente, continuando essa manhã, nós vamos ter agora uma apresentação maravilhosa, que ela vai tratar sobre outro assunto também muito instigante, que vai ser com a professora doutora Sânia Rodrigues. Ela vai falar conosco a respeito dos aparatos legais para uma educação tecnológica no Brasil. Então, continuamos sobre essa temática relacionada à questão legal, que é algo super importante. Vou trazer ao palco, né, aqui do nosso simpósio, professora Sânia Rodrigues, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco, prazer muito grande. Vou fazer uma apresentação da sua bio, ou prefere fazer? A senhora já é, na verdade, sócia do simpósio. Fica à vontade, Odla. Então, tá certo. Vou fazer aqui a apresentação formal da professora Sânia. A professora Sânia, ela é professora adjunta da nossa Universidade Estadual do Maranhão, ligada ao Departamento de Educação. Ela tem graduação em Pedagogia, especialista em Coordenação Pedagógica também, mestra e doutora em Multimédia em Educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Ela fez seu estágio pós-doutoral na área de interdisciplinaridade no programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, nosso PGCult aqui da UFMA. Ela leciona nos programas de pós-graduação stricto sensu como professora permanente, tanto no programa de Cultura e Sociedade, como também no programa de pós-graduação em Educação da UEMA, né? Ela também é da equipe editorial da revista do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade e da revista TICS, EAD em Foco, que é da UEMA, além de ser revisora em outros periódicos. Líder de grupo de pesquisa, né, em estudo, pesquisa e tecnologias educacionais, neurociência e afetividade. Participa também do grupo aqui, né, do GEPTED, conosco, do grupo de currículo na educação básica, do ICULT. Então, assim, é um currículo muito vasto, muito rico, é uma professora que tem muito a agregar sobre assuntos que nos são muito caros, né? E não vai ser diferente com essa apresentação de hoje. Professora Sânia, a senhora você está com uma Imprese, não é isso? Isso. Imprese. Deixa eu só ver se eu consigo colocar. Não consegue fazer o upload dentro da apresentação, né? Não. Eu acho que ele não aceita Prezi. Ele é online. Então, Ele é online. Aqui, já estou compartilhando ele. Consegue compartilhar conosco em tela? Eu vou tentar, é porque as apresentações que ele me permite são em slides ou em PDF. A senhora teria em slides ou em PDF? Turma, só confirmando com vocês, a imagem da professora Sânia ficou travada? A imagem da professora Sânia ficou travada? Ficou travada para vocês, gente? Tá ok? Professora Sânia, me ouve bem? Está me ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo a senhora. Tá dando uma microfoniazinha, tá dando uma microfonia. Peraí. Eu estava entrando no celular por conta de travar, porque às vezes dá uma travadinha. Já está aparecendo a apresentação? Já sim, todo mundo já tem, pode confirmar se o áudio e a imagem está bem? Agradeço aí a apresentação da Odla. Né? Posso começar, Odla? Pode. Então, bom dia, agradeço a apresentação da Odla e também o convite do João, né?
Para quem não conhece, eu e o João estudamos em Portugal na mesma época, então a parceria acadêmica, né, a amizade, ela ficou para a vida. E aí eu participo desde o primeiro simpósio, né? Então a gente já está aqui no 10º Simpósio Internacional. O João me levou para o PGCult, né? Eu fui bolsista, orientada, supervisionada por ele, do meu pós-doc, e a gente está juntos nos estudos de tecnologias digitais desde então, com focos diferentes, né? O meu foco é formação de professores, práticas educativas, e aqui eu trago nessa apresentação justamente algumas informações, tá? Que são importantes da gente acompanhar sobre o que está acontecendo no Brasil. Bom, eu venho estudando desde 2014, quando eu retornei para o Brasil, o que havia de discussão sobre letramento, né? O que havia de discussão sobre literacia digital, ou seja, na perspectiva dos saberes, né, docente, principalmente para quem trabalha em curso de formação de professores, tanto na pedagogia quanto nas licenciaturas, alguns conhecimentos, né, que a gente deveria saber. E eu recebia muito convite aqui no Brasil, especialmente aqui no Maranhão, para falar de literacia digital. E eu ficava muito à vontade de me estender mais sobre a literacia do que sobre os letramentos, né? Entretanto, com a proximidade da base e as discussões sobre o que seriam competências digitais, desde 2018, eu venho desenvolvendo estudos, tentando mapear, né, documentos do Brasil e de outros países sobre educação tecnológica, sobre educação digital. E em orientações, né, sobre, inclusive, esses conhecimentos, esses saberes que os professores precisam ter, fui tendo contato com algumas referências, né, alguns referenciais teóricos que eram importantes da gente conhecer. Dei formação sobre o Digicomp, que foi um dos documentos que eu escolhi para falar quais competências, pelo menos ao nível europeu, já estavam definidas. E o ano passado para cá, saíram mais de duas legislações que são importantes, né? Então, eu dou, né, a conhecer, né, que o trabalho é sobre apostos legais. Os apostos legais são os fundamentais, né, são as leis que vão estruturar e promover a educação tecnológica no Brasil, segurando que a tecnologia seja integrada de maneira, né, eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Então, uma das coisas que desde 2014, nas possibilidades de interlocução sobre esse tema, um dos detalhes que eu sempre tenho vindo a falar, que não é colocar tecnologia na sala de aula, né? Da mesma forma que não era, por exemplo, trazer um vídeo, um filme para a sala de aula. É saber como articular, né, o recurso, o meio de forma eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Como é que o recurso me ajuda a ensinar, o curso me ajuda a aprender. Então, a legislação, ela proporciona, né, diretrizes claras que facilitam o acesso à tecnologia, a formação de professores qualificados e a produção de conteúdos digitais relevantes, além de incentivar a inovação educativa. Nós estamos agora, por exemplo, em mudança, atualização da matriz curricular do curso de pedagogia, e essa é uma discussão que nós temos feito, porque agora há uma disciplina que entra no currículo das licenciaturas, que é a cultura digital. E eu achei bárbara, porque dentro de cultura digital nós podemos discutir imensas coisas. Eu tinha, às vezes, 15, 20 horas para fazer uma discussão dessa com os meus alunos na graduação, então sempre
apertando o conteúdo. Então, agora eu tenho 2 disciplinas de tecnologias, onde eu posso, né, interligar elementos da cultura, elementos da sociedade, elementos da economia, elementos da política, né, e aí a gente realmente fazendo o nosso papel de formação, né, para trabalhar ou para desenvolver uma cidadania plena, que é o aluno, né, que é o estudante, vai ser a pessoa que vai dialogar mais com o seu contexto. O que essas leis, né, juntas, elas têm tentado fazer? Elas têm tentado promover, né, a integração da tecnologia no ensino. Infelizmente, gente, as nomenclaturas, elas ainda apontam para o ensino, né? Entretanto, o que é importante da gente pensar aqui é dentro dos processos, dentro das estratégias de ensino, como é que o professor vai integrar elementos que vão conduzir a aprendizagens mais ativas. Então, a gente está aí, vocês estão dentro de um simpósio com imensas possibilidades de discussões, inclusive sobre métodos ativos e interativos, né? Onde a tecnologia no ensino vai permitir métodos de aprendizagem mais interativos, favorecendo a participação dos alunos. O professor Nova já fazia uma discussão enormíssima sobre isso, o José Moran, Lília Bassic, né? Então, várias referências nacionais e internacionais vêm fazendo essa discussão sobre a importância de métodos interativos. A perspectiva do acesso, né, facilitada a conteúdos, então a gente hoje pode ensinar conteúdos uma perspectiva mais viva, mais lúcida, mais interativa, mais dinâmica, né, apresentando ferramentas tecnológicas como plataformas de e-learning, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade agora de participar de uma formação em outro estado e dialogar com planejamento de professores. E essas plataformas, como eles usaram, por exemplo, a sala de aula do Google, e eu pude, por exemplo, avaliar os materiais lá e fazer comentários sobre esses materiais. E os professores depois vinham conversar comigo. Então, é bem interessante a dinâmica. Eles não estão me vendo, eu não me conhecem pessoalmente, né? Mas a gente consegue ali ter uma interação a respeito dos saberes que eles estão desenvolvendo naquele processo. Então, elas facilitam, né? Só rapidinho aqui, facilitam, né, o acesso a conteúdos e promovem, por exemplo, a educação à distância, que está aí, né, com o novo marco regulatório. Então, é importante a gente saber também até onde, né, as tecnologias elas vão mediar algumas experiências de aprendizagem. Uma das coisas que a gente já conhece também que as tecnologias facilitam a aprendizagem, né, ou aprendizado personalizado. Já há algum tempo a gente tem conversado sobre isso, sobre a utilização de recursos tecnológicos, como aplicativos educativos que ajudam a personalizar o aprendizado conforme a necessidade de cada aluno. Então, por exemplo, quando você pega um Kahoot, pega um Slido, pega um Slack, o Mentimeter, vários outros recursos, por exemplo, só de feedback, né, só ferramentas de brainstorming, o que você percebe? Quando o aluno, ele entra, né, e ele se identifica nessas plataformas, nesses recursos, e você, por exemplo, utiliza esses recursos como mecanismos de avaliação, você tem desempenhos individuais. E algumas dessas plataformas, elas baixam relatório, né? Elas permitem que você baixe um relatório de desempenho, ou seja, acaba que você tem ali uma estratégia a mais, um recurso a mais para avaliar desempenho e acompanhando desempenhos individuais, né? Às vezes mais visíveis, porque a gente às vezes fica na dependência só de um produto, né? Por disciplina. Outra coisa que eu acho que é importante, a gente já vem conversando isso desde 2000, acho que desde 2015, por exemplo, os 4Cs e os 6Cs, né, da educação do futuro. Do 4C para o 6C,
a gente evoluiu para um aspecto que é importantíssimo, que é o acesso à tecnologia, né? Então, hoje a gente vem falando aí da importância do acesso à tecnologia, e a gente tem hoje, né, uma política de educação conectada, né, em que eu vou, né, criar situações de apresentar diversidade de recursos educacionais. Aqui, por exemplo, no programa de educação aqui da UEMA, a gente tem conversado muito, né, com a professora Ana Lúcia, que foi coordenadora do programa, eu fui vice-coordenadora, a gente terminou a gestão agora depois de 6 anos, e a gente conversava, por exemplo, Sânia, você é da tecnologia, que tecnologia nós podemos trazer aqui para o programa, né, para melhorar as nossas estratégias de aprendizagem. E aí não é só isso, né, gente? Mas passa por isso também. Se eu não tiver diversidade de recursos educacionais, né, que vão permitir que todos os alunos, né, explorem recursos educacionais variados, apoiando, né, a personalização da aprendizagem, se o professor também, né, não conhecer esses recursos e não souber, né, como utilizar, fica comprometido. Então, não basta eu ter, né, o aparelhamento tecnológico, né, e não saber como articular ele no meu planejamento. E aí entender que ferramentas, né, que recursos são essenciais. Computadores, por exemplo, ela investiu, por exemplo, no laboratório que nós tínhamos aqui, com aqueles computadores de mesa, e os computadores se desatualizaram, chegaram a um tempo que a gente tinha, né, que trocar peças, né, e peças muito desatualizadas. E aí eu lembro que nós tínhamos um laboratório aqui montado, que era estilo informática, né, bem anos 90, e acho que tinha 15, 20 computadores, 9, né, desses. Então, agora ele ficou com um recurso da sala dos grupos de pesquisa. Então, deixou de ser um laboratório. E eu falei para ela, olha, a gente pode agora investir em recursos móveis. O tablet é mais barato, a gente pode fazer. Então, todo tempo eu estou tentando ver qual é a estrutura tecnológica para a gente montar para os laboratórios. E um outro aspecto, não basta ter esses recursos, a gente tem que dar equidade no acesso, né? Então, não é acesso só para os professores, a gente também tem que proporcionar acesso para os alunos. Então, esse acesso igualitário à tecnologia, ele contribui para reduzir as desigualdades educacionais, oferecendo oportunidade de aprendizagem para todos. Eu estou falando aqui de uma universidade, né? Então, a gente precisa levar em consideração isso também para as escolas. Às vezes, a gente vê, por exemplo, casos de escolas às vezes têm um laboratório, mas quem utiliza são os professores, e só para tarefas pedagógicas, né? Para elaborar prova, para planejamento, né? Pouquíssimo realmente acesso aos alunos. Então, a gente precisa conversar também sobre esses aspectos. E aí, a discussão da onde esses aportes legais eles podem contribuir, que é da transição entre uma formação tradicional para uma formação tecnológica, né? Então, vocês estão vendo aí a sala que a gente conhece, né? Com uma formação tradicional de professores focada em métodos pedagógicos clássicos, né? Priorizando transmissão de conhecimento sem a ênfase em tecnologias, né? Esse modelo ele pode limitar a capacidade dos educadores de engajar alunos em ambiente de aprendizado e contemporâneo, né? O Levi ele já fala isso em um dos livros dele, ele fala que é muito difícil quebrar um comportamento antropológico, né? Essa sala de aula do falar do mestre e do ouvir do aluno, ela é milenar, né? E então, assim, a gente não consegue romper com esse paradigma. E aí é muito difícil a gente ir para um paradigma de aprendizagens ativas, onde eu preciso falar menos, né? Onde eu preciso planejar mais para o outro falar, para o outro sentir, para o outro conversar, para o outro mostrar um conhecimento. Numa formação tecnológica, ela está voltada para a tecnologia, né? Que integra ferramentas, né, digitais e metodologias inovadoras. Então, eu integro, né, o saber que eu quero desenvolver com os alunos, com esses dois outros saberes, o conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico. Isso vai preparar-los para utilizar a tecnologia como recurso didático, que é crucial para atender as demandas de uma educação moderna e conectada. E essa integração, gente, entre os 3 saberes, né, saber do conteúdo, com o saber pedagógico, com o saber tecnológico,
O Mishra e Kohler, que são as referências, né, do TPEC, que fala sobre a base formativa, né, para a integração de tecnologias na prática. E aí a gente vem, por exemplo, vendo uma linha do tempo, né, sobre a produção de conteúdos digitais na educação tecnológica. A maior parte aqui passou por isso, né, conhece, né, que não está nascendo nessa época, né, conseguiu ver a evolução dos conteúdos digitais, né, e aí como eles são essenciais para a modernização no ensino. Então, em 2010, a gente começa a ver, por exemplo, né, em 2010, gente, eu estava iniciando o meu doutorado, eu já conhecia blogs, sites, a gente já trabalhava, eu já tinha criado com os meus colegas páginas na Wikipédia, nós já tínhamos, eu aprendi um pouquinho de programação, só um pouquinho, fazíamos vídeo. Em 2010, a gente já estava montando o quê? Assim, que aí começam a surgir plataformas digitais. A gente estava usando a plataforma Ning, na época, lá em Aveiro, e nós estávamos explorando também outras. A gente tinha explorado, por exemplo, a plataforma Pandora, que foi uma plataforma para educação musical, muito gostosa. Ela é uma espécie de rede social que você cria, e aí você pega, faz a seleção de músicas que você gosta, e o Pandora ele vai fazendo, é uma espécie de YouTube, só que como uma outra rede social. E aí quando você entra, ela diz assim, que tal você escutar isso aqui agora, baseado naquilo que você tem curtido aqui na rede social. É um YouTube mais elegante, né? Até a página era mais elegante, então bem interessante. A gente dá um pulo, né, para 2015, quando aumenta, né, significativamente a criação de conteúdos multimídia, começam a surgir, por exemplo, os vídeos e podcasts, né, para enriquecer o aprendizado, e aí a gente vai chegar em 2020, com a expansão do uso de ferramentas colaborativas, plataformas online, facilitando acesso a conteúdos atualizados e interativos. Em 2023, né, aí começa a integração de inteligência artificial na produção de conteúdos, personalizando a experiência de aprendizado. Eu digo assim que é uma bruxaria. Tu pega, por exemplo, um Prezi que eu estou trabalhando, e se você tiver um PDF, você jogar no Prezi e fazer alguns comandos, em menos de 5 minutos, tua apresentação está pronta. Eu digo, gente, bruxaria pura, né? Não é bruxaria, né? Mas é uma mágica bem interessante. Facilita muito a atividade de quem tem a vida muito complicada. E aí a gente vai vendo, né, algumas inovações no processo de ensino-aprendizagem. A gente já falou isso aqui, né? Dessas ferramentas, né, das metodologias inovadoras. Então, a aplicação de novas metodologias. Então, a gente sabe que, né, para além do que está no livro de Lilian, Bassic, Moran, há muita metodologia inovadora, né? Tem aqui mesmo no Maranhão, através desse simpósio, a gente tem visto coisas sendo feitas, coisas sendo criadas, super interessante, a partir, né, e com o uso de tecnologias digitais que permitam, né, que o aluno tenha um aprendizado mais dinâmico, interativo, aumentando seu envolvimento nas atividades escolares. O uso dessas ferramentas, né, digitais para que elas sejam, né, eu posso organizar um ambiente de aprendizado mais acessível e colaborativo, permitindo que os alunos aprendam no seu próprio ritmo. Isso aqui é um gargalo, gente, porque, embora a teoria diga isso, quando nós vamos para a prática, especialmente em processos de ensino presenciais, a gente vê que o aluno, a gente tenta criar ações de aprendizagem no ritmo dele, mas ele não está acostumado a se expor tanto, seja através da escrita, seja através da fala. Então, a gente precisa reorganizar mesmo as nossas metodologias para fazer com que os alunos eles apareçam mais
em processo de ensino-aprendizagem. E isso envolve a formação de professores, né? Então, programas, né, de capacitação para professores em novas tecnologias. Então, alguns estados já estão aí com projetos, né, de educação conectada, que são essenciais para preparar educadores a implementar práticas inovadoras. Eu lembro que quando eu comecei a estudar referencial de tecnologias na educação, lá em 2007, no segundo ano do meu mestrado, eu lembro de um livro de um educador brasileiro, Hugo Asman, que ele falava uma coisa bem interessante sobre formação de professores. E a gente falando das dificuldades de preparação dos professores para novas metodologias e também agora para o uso de tecnologias. E parecia que a gente tinha que fazer um trabalho de convencimento desses professores. E ele falou assim, não se convence, professor. O professor ele precisa de formação, né? Eu só consigo, tanto que quando eu estou na sala de aula, ensinando tecnologias, o que eu digo para os meus alunos? Você só vai entender que tecnologia, que recurso é interessante para a sua aula se você conhecer o recurso. Quando você planejando, eu posso usar isso aqui. Tanto que quando eu apresento o recurso, eu apresento ele dentro de perspectivas didáticas, de possibilidades pedagógicas. Ó, gente, isso aqui dá para fazer isso. De tanto que eu já conheci o recurso, eu sei como eu poderia usar. E aí, entrando realmente na questão central da palestra, as leis, né, e decretos que sustentam a educação tecnológica no Brasil. E, gente, é incrível, né, e paradoxal, por exemplo, como a gente vê uma lei de proibição, de restrição do celular no espaço pedagógico, enquanto o Brasil vai encaminhando algumas propostas de leis para uma educação tecnológica. Sânia, mas aí existem outras tecnologias. Mas há uma coisa que eu ouvia sempre o João, desde 2014, falar no grupo de pesquisa dele. Existe um recurso que entra com o aluno, que é o celular, né? Então, desfazer de uma tecnologia que já está no bolso do aluno, né? É não compreender as possibilidades pedagógicas. Claro que eu preciso ter combinados pedagógicos, a gente precisa ter regras, os combinados, né? Para entender alguns limites que os alunos precisam atingir. Então, as legislações e decretos, né, estabelecem os fundamentos legais necessários para a implementação efetiva da educação tecnológica, promovendo práticas inovadoras e garantindo a inclusão digital. Entre as principais, né, legislações estão a própria LDB e a Base Nacional Comum Curricular, que orientam o desenvolvimento de competências tecnológicas nas instituições de ensino. Eu já vinha fazendo o levantamento, né, já há algum tempo, de algumas leis brasileiras que apontam para o uso da tecnologia, inclusive, por exemplo, porque elas reforçam o que os nossos cursos de formação inicial, elas precisam evidenciar. Então, por exemplo, quando eu vou falar, por exemplo, de uso de tecnologias, que ela precisa ser desenvolvida ainda na formação inicial, que documentos eu trago para cá, né, para ajustar, para fortalecer o meu lugar de fala. Nós temos aí as duas diretrizes, né, que perfazem os ciclos da educação, mas nós também temos o quê? Um referencial que foi publicado logo depois que eu cheguei aqui, que foi em 2015, que é o Referencial Nacional para a Formação de Professores, formação inicial e continuada de professores, né, das licenciaturas. E aí, um dos artigos dessa lei do Conselho Nacional de 2015, ela vai falar, por exemplo, que o uso de tecnologia é um dos saberes que os egressos desses cursos eles precisam ter. Então, eu preciso saber usar tecnologia. Então, em algum momento do curso, eu preciso ter uma disciplina que ajude a fazer isso. O que acontece? Às vezes, o curso só tem uma disciplina, né? O restante do curso, a implementação ela é vaga, ela é básica ou ela é inexistente do uso de tecnologia. Então, a gente tem às vezes, uma disciplina para proporcionar todo esse conhecimento. Então, assim, esperar que o aluno saia, né, da graduação sabendo usar tecnologia porque ele teve uma disciplina ingenuidade. E aí, dando foco, né, para a LDB, ela é uma lei, né, uma diretriz
para a educação no Brasil, que promove a inclusão da educação tecnológica como um componente essencial. Então, a gente já vai ver lá na LDB a educação tecnológica como esse componente. Ela já enfatizava a formação de professores, né, a importância de formação continuada, inclusive para integrar tecnologias no ensino, chamando a atenção de conteúdos digitais, né, com a criação de conteúdos digitais e a utilização de novas mídias, né, para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, e também por conta também de levar em consideração a diversidade de aprendizagem. E aí a tecnologia ela entra nesse aspecto para atender a diversidade de estilos de aprendizagem dos alunos. Nós vamos, então, nessas diretrizes da BNCC, ela estabelece, né, diretrizes claras para a educação básica no Brasil, definindo competências e habilidades que os alunos devem desenvolver, propõe a inclusão de aspecto tecnológico, então a gente fala, né, das unidades curriculares com as tecnologias e suas linguagens, né, propõe a inclusão, inclusive, desses aspectos tecnológicos, garantindo que os alunos estejam preparados para um mundo cada vez mais digital, né, e ela já propõe a integração da tecnologia no ensino, quando ela enfatiza a importância da educação em diversas áreas de conhecimento, né, assegurando que os educadores integrem a tecnologia em suas práticas pedagógicas, promovendo um aprendizado mais dinâmico e relevante. E aí a gente vai ver, por exemplo, o próprio PNE, o Plano Nacional, né, que está em vigência, que finalizou, aliás, o Plano Nacional, ele também tem um elemento, né, que vai discutir a inclusão digital, a educação tecnológica e a discussão digital no Brasil. Então, em 2014 a gente vê o lançamento, né, do Plano Nacional Tecnológica. Em 2017, nós vamos ver a revisão das metas, né, enfatizando a importância de professores, né, em tecnologias. Então, você percebe aí que nós temos diferentes documentos já apontando, né, em 2020, a implementação de iniciativas de inclusão digital em escolas públicas, tentando, né, que esse acesso igualitário. A gente sabe que 2020 é um ano particular, né, por conta da pandemia. E em 2024, a avaliação das metas, né, do PNE, o foco em resultado na educação tecnológica e inovação. E a gente vai ver a Política Nacional de Educação Digital, com a lei, né, número 14.533, né, de 2023. Essa política nacional, ela já começa a apresentar um documento que eu queria apresentar para vocês, que ela reforça, né, os saberes, né, os saberes digitais. Ele apresenta um referencial de saberes digitais docente para o uso de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem do ensino fundamental e ensino médio, a fim de contribuir para a realização dos objetivos da Política de Inovação Conectada e da Política Nacional de Educação Digital. E aí, os referenciais, né, dos saberes digitais, eles vêm para contribuir, para atender os objetivos da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, através desse decreto, né, de 2023, que criar condições para apoiar as secretarias no planejamento de formação continuada. Então, o que o professor ele precisa saber, né, para trabalhar, e favorecer o autodesenvolvimento dos professores, estimulando a reflexão sobre sua didática enquanto sujeitos atuantes, conforme a necessidade do seu contexto social e educacional. O que o documento ele vai falar, né, que na educação infantil, nos processos de ensino-aprendizagem, nesse ciclo, ele ainda tem aplicação limitada para os professores, né, do ciclo, principalmente devido ao nível de autonomia requerido para as práticas sugeridas. O Brasil, ele é tímido em trabalhar a tecnologia na educação infantil. Essa timidez, ela tem uma ingenuidade, né, e aí uma falta de clareza. Eu lembro que em uma das discussões, ainda no meu mestrado, o meu orientador, que foi meu professor, o professor Antônio Moreira, ele desenvolveu um projeto conosco que era
a proposta de educação conectada, de educação tecnológica, que partisse da educação infantil até o ensino superior ou uma formação pós-graduada. E o que ele fala? Que se a gente desenvolvesse algumas experiências, né, algum início de práticas na educação infantil, quando os alunos chegassem no ensino fundamental, eles já teriam outras habilidades, né, outras competências. Da mesma forma, quando eu reforço algumas competências específicas para o ensino fundamental, quando eu chego no ensino médio, eu já tenho outras habilidades já sustentadas. Quando eu chego no ensino superior, tem algumas coisas, por exemplo, outro dia teve uns alunos que me pediram para dar aula, gente, sobre PowerPoint. E eu falei assim, e alunos do ensino superior, e eu falei assim, meu Deus, estão me pedindo para... Aí eu falei assim, e por que eu não posso fazer assim? Em vez de dar uma aula sobre PowerPoint, eu posso mostrar para vocês uma apresentação sobre diversas formas de recursos que preparam apresentações. Aí vocês ficam com PowerPoint, porque eu trabalho com PowerPoint online, né? Então, eu trabalho com do Prezi, eu trabalho com o Adobe, né? Eu vou trabalhar com o Uniapod, então eu trabalho com vários recursos. Eu falei assim, por que eu não posso trabalhar? Então, às vezes é muito limitado. Por quê? Porque na formação anterior eles não tiveram essas competências, né? Então é muito tímido o conhecimento que os professores têm sobre as possibilidades do que a gente pode trabalhar na educação infantil. Eu fui para uma banca na Uninter do Paraná, e foi muito interessante porque o trabalho do menino era discutir eixos da base, né, para a educação infantil, integrando ele na perspectiva do TPEC. E é bem interessante porque o menino destacou os eixos da base para a educação infantil, né? E aí foi um mapeamento, né, um levantamento de recursos que poderiam ajudar os professores, e, gente, recursos que são populares. O gato Tom, né, recursos com patinhos e coisas assim, que desenvolvem motricidade, que desenvolvem foco, desenvolvem atenção, que desenvolvem movimento. Então, assim, bem interessante, porque a gente tem os recursos que a gente dá para a criança brincar e não vê, às vezes, o potencial pedagógico. Por exemplo, o aplicativo da Marcha e o Urso, né? Tem vários recursos para várias idades. Então, tem um crescente de complexidade dentro do aplicativo com possibilidades pedagógicas. Agora, se você não conhecer o recurso, você não sabe como é que você poderia usar. E aí a marcha é uma coisa, a Marcha e o Urso é um desenhinho, né? Que a criança assiste na televisão. E aí ela pode aprender com um desenho que ela associa, né, a brincadeira, e ela está aprendendo alguma coisa. Então, tem outras possibilidades, sim, mas aí a gente vê, por exemplo, que os saberes fazem essas restrições. Eles não dizem que não pode usar, só que ele ainda seria muito limitada por conta da autonomia dos alunos. Para o ensino fundamental e do ensino médio, da educação básica, o que eles sugerem, né? Que elas devem ser adaptadas e aplicadas para complementar e enriquecer o processo educacional, sem comprometer o desenvolvimento saudável em cada faixa etária. É bem interessante a escrita do referencial, porque assim, é uma escrita cheia de dedos, vocês podem ver aí, né? Sem comprometer o desenvolvimento saudável, né? Então, a gente também está no outro contexto do Brasil. E aí, o referencial dos saberes digitais, ele está organizado em 3 dimensões, que são essas aí. O ensino e aprendizagem com uso de tecnologias digitais, 2, que é uma cidadania digital, e 3, desenvolvimento profissional. Então, o que eu vou desenvolver nessa formação continuada sobre os saberes digitais? São essas 3 dimensões. Essas 3 dimensões, elas estão organizadas dentro cada uma delas, né, envolvem os saberes docentes. Então, por exemplo, ensino-aprendizagem com uso de tecnologias, envolve, por exemplo, prática pedagógica, curadoria e criação, análise de dados e uma prática inclusiva. A cidadania digital,
né? Responsável, uso seguro e uso crítico, e desenvolvimento profissional, formação continuada, comunicação, colaboração e uso de recursos digitais para a educação, né? Os 10 saberes docentes que eles trazem para cá. E aí, cada saber desse, né, trabalhado em cada dimensão, vai focar, né, num aspecto que é de compreensão e prática. Então, todos eles vocês vão ver, por exemplo, que abre essa caixinha aqui da compreensão e da prática, onde a caixinha da compreensão refere-se ao conhecimento teórico e a capacidade de entender os princípios, teoria e conceitos subjacentes ao uso de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. Então, você vai vendo, né, na verdade, esse referencial, ele é interessante de uma perspectiva, porque ele traz para a gente a importância da gente emergir, da gente conhecer uma teoria educacional sobre o uso de tecnologias. Não dá para eu compreender o uso, né, para implementar na prática, se eu não entender o que é uma tecnologia educacional, porque às vezes as pessoas reduzem ela a mero recurso, né? E ela não é só um recurso, ela media um processo, né? E aí, na prática, relaciona-se com a aplicação efetiva desses conceitos e teorias. A prática é importante para transformar conhecimento, né, teórico em ações concretas que impactam diretamente a prática pedagógica. Então, essa organização ajuda a identificar os objetivos de aprendizagem de cada professor e orienta o desenvolvimento de programas de formação continuada planejados pela Secretaria de Educação. Então, esses descritores, né, de saberes digitais são divididos em compreensão e prática, que são essas duas janelinhas. E aí, eu não me alonguei, né, em apresentar os saberes, porque eu achei ele muito parecido com o Digicomp. Eu acabei não trazendo aqui a relação que ele faz, né, dos documentos de outros países, mas o Brasil ele já tinha um apontamento para um documento que era do SESI. Ele pega o documento do SESI e ele alinha o documento do SESI com o Digicomp e gera esse documento aqui. Então, assim, não é um documento muito original, não é um documento muito com a particularidade, é o olhar do SESI, né, com o olhar europeu. O que eles estão apresentando aqui para a gente nesses saberes digitais é mais ou menos isso, e eu, assim, como eu conheci os documentos, eu não achei novidade. Mas o que é interessante é o reforço a implementação de formações continuadas, né, para fortalecer a política de educação conectada, certo? E é isso, Odila. As questões legais, né? Então, acho que tua fala foi muito acertada, né? Quando o João colocou assim, logo após a da professora Liz, né? Que também trouxe sobre essas questões legais. Professora Sânia, temos aqui alguns comentários e umas perguntas. Eu vou começar com as perguntas, tá ok? A primeira pergunta, sim, ela é a pergunta deixa eu só colocar aqui para que as pessoas tenham a visualização da pergunta, que é da Daulinda. Só um momento, professora, por favor. Pronto. A Daulinda Santos, ela pergunta, professora Sânia, qual o maior desafio em relação aos aportes legais para a educação tecnológica do Brasil? No Brasil, perdão. Olha, Daulinda, eu acho que falta conhecer esses referenciais. Eu lembro que eu orientei um trabalho de uma aluna sobre as orientações de documentos daqui do Estado na época da pandemia. E aí, sim, o que acontece? Não é a falta de documentos. Às vezes, falta, por exemplo, tem professor que diz que participou da pesquisa que nunca leu o material.
né, que sabe que teve a formação, mas não lembra. Então, assim, falta um trabalho mais amiudado dentro das escolas, né? Eu digo assim, gente, olha só como a gente pode revitalizar o trabalho do supervisor escolar. Gente, não é trazer mais trabalho para o professor, mas eu acho que a gente precisa encarar qual é uma das nossas profissões, uma das nossas funções, aliás, dentro da escola, no papel de organização do trabalho pedagógico. E aí um deles é conhecer as leis que estão em vigor, entender. Nós vimos, gente, a dificuldade dos professores implementarem o ensino remoto na época da pandemia, a falta de conhecimento, né? E aí a falta de conhecimento não é algo, por exemplo, que só a secretaria pode me dar. Esses documentos, eles estão acessíveis, né? Como é que eu faço até para ter tempo de acompanhar tudo isso? Eu sigo páginas. A gente segue páginas do MEC, a gente segue... Eu estou dentro de GT e Gedocomunicação, que vão fazendo essas discussões, trazendo... por exemplo, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está discutindo soberania digital no Brasil, né? Então, por exemplo, as prefeituras na época da pandemia, todas assinaram com o Google. É como se o Brasil não tivesse, especialistas para criar plataformas. A UFMA e a UEMA usam uma plataforma criada no Rio Grande do Norte. Nós temos know-how para criar as nossas plataformas. Nós não precisamos comprar plataformas, né, de outros países. Então, o professor Nelson Preto, por exemplo, da Federal da Bahia, ele é uma das cabeças, né, um dos especialistas em discussão sobre soberania, professor Leonardo Zenha, da Federal do Pará. Então, são algumas pessoas que talvez alguns não conheçam aqui, que têm discutido soberania. E aí, será que a gente está discutindo a soberania? Por exemplo, a questão da responsabilização das bets, a responsabilização das redes sociais. Muitas pessoas não entendem a perspectiva dos letramentos, né? Letramento científico, letramento digital, letramento informacional, letramento midiático, tão importantíssimos na nossa era. E, por exemplo, agora, nesse semestre, a minha disciplina de tecnologias aplicadas, nós começamos por uma discussão. Um grupo ficou com web ativismo, outras ficaram com cyberpopulismo, outras ficaram com fake news, outras ficaram com a sociedade rastreada, e a gente foi discutir coisas do cotidiano, porque se as alunas não saem do curso entendendo a dimensão dessas discussões, elas não conseguem chegar na escola e desenvolver projetos de literacia informacional. Outro dia, nós lançamos um capítulo de livro em que eu falava sobre fake news e negacionismo, né? Como é que nós podemos implementar projetos como esse na escola? Numa época, gente, de IA, de robôs digitais, né? De circulação de informações que o Pierre Levy chama de segundo dilúvio informacional. Então, é muito complicado você não ajudar, né, os estudantes a compreenderem o que é uma informação verdadeira. Hoje, antes de começar aqui entrar nos vídeos do evento, eu estava ali, você sabe, né, a hora que o download da alma vai, né, a gente acorda, a gente não acorda, a gente faz o download da alma devagarzinho. E aí eu fico no Instagram ou no Facebook, e aí eu estava vendo uns vídeos. Você jura que é verdade? Um cara mergulhando com um cachorro. E aí o homem diz assim, vou levar meu cachorro para ver o fundo do mar. E aí você jura que o vídeo é verdadeiro. E aí a gente acredita em coisas como IA, né? Verdade, professora, por isso que a literacia digital ela é fundamental. A educação para o algoritmo também, que a gente discutiu ainda na palestra anterior, né? Isso é fundamental. Professora, tem outra pergunta também aqui que é deixa eu só conseguir colocar, que é da Cleonice Santos. Aliás, é um elogio. Professora Sânia é referência como professora e como pesquisadora da educação tecnológica. Um exemplo para mim. Gente, Sânia... Ela foi me orientando. Não tem nem palavras, mas você não foi me orientando, e eu tenho maior admiração e respeito também. Olha só, temos aqui uma pergunta da Gláucia Brito. Ela pergunta, professora, a formação do professor da educação superior
tem sido um desafio, pois eles são os que formam os professores, né? O que você sugeriria? Olha só a pergunta, professora Sânia. Ai, Gláucia. Ei, Gláucia. Ótima. Perfeita, perfeita, perfeita. Deixa eu falar para vocês. Em 2024, eu encerrei esse projeto financiado pela FAPEMA de 4 anos. A Cleonice foi minha bolsista, né? A Rosileia foi minha bolsista. Eu tive 3 bolsistas em 4 anos, né? Sendo que a Rosileia foi 2 anos seguidos, a Cleonice foi a última desse projeto e gerou o TCC dela, que a gente fez um mapeamento de competências digitais. Nós desenvolvemos o projeto. Eu estou para responder a tua fala, Gláucia, e já fazendo a ligação com a pergunta da Daulinda. A Daulinda foi uma das poucas professoras que participou de um minicurso que eu dei na própria universidade sobre desenvolvimento de competências. Eu queria apresentar o DigiComp Edu, e eu trabalhei 3 dimensões que só trabalhava prática pedagógica, né? Que era o ensino-aprendizagem, o recurso e avaliação. E então eu escolhi 3 momentos, eles seriam híbridos, né? Quem pudesse participar online participava, quem pudesse participar presencial participava. A Daulinda foi a única professora que participou do universo de 28 professores. Então é muito difícil você, né, conseguir que os professores, né, eles venham participar, né, adiram, né, as oportunidades de formação que você dá dentro da universidade. E eu sou formadora da Universidade Pro de Tecnologia desde 2014. Eu trabalhava na formação de tutores, na formação dos coordenadores de polo, dos coordenadores de campus, e aí os departamentos, eles demandavam informações, eu viajava para o interior, então eu sempre trabalhei. Do universo de cursos, às vezes aparecia 2, 3 professores. Então, é muito difícil, né? Também, assim, é muito difícil encontrar um horário comum que dê para todo mundo aprender. E eu tenho conversado, Gláucia, com a Progep, que é a Pró-Reitoria aqui de Gestão e Formação Pessoal, que a gente precisa criar estratégias para os professores que não conseguem participar presencialmente, ter a oportunidade de participar em outro momento, porque a gente não vai conseguir reunir todos, mas angariar a presença daqueles que querem aprender, né? E aí, o que eu estou estudando hoje? Hoje eu estou estudando modelos de formação, que como é que eu faço esse professor aprender? E aí, o Paulo Freire já diz, né? Você não pode fazer o outro aprender, a pessoa aprender, quem não quer aprender, né? Mas a gente precisa pensar nos desenhos desses espaços de formação que gerem espaços. Tu conhece a Isis, né, Odla? A Isis, a gente estava pensando nos short cursos, né? Que são aqueles cursos curtos. Então, a gente está pensando em modelos. A gente está tentando encontrar formas. Agora, se não houver formação continuada e contínua, né, e permanente, de envolvimento, por exemplo, eu conheço a Odla desde 2015, né, Odla? Com a participação aqui do GEPTED, que é o grupo do João, né? O João, gente, me adotou, então, assim, eu sou tão filha do João, né, no grupo dele, quanto as meninas, até eu poder formar o meu próprio grupo quando eu passei para o concurso da UEMA. Mas, assim, a gente tem pensado em formatos, né, para que os professores eles consigam gostar de aprender. Eu acho uma coisa muito bacana quando eu vejo propaganda do Duolingo, né? Para quem gosta de aprender, a gente deveria gostar de aprender. A gente vive na sociedade do aprendente e na sociedade do conhecimento, na sociedade da informação, mas a gente precisa modular o nosso cérebro, né? E aí o Nicoleles, ele vem discutindo isso muito na perspectiva do recuo da inteligência. A gente vive em contextos muito complexos. Nós estamos vendo a dificuldade dos alunos em compreenderem tarefas, em se voltarem. Então, se eu não encontrar estratégias,
cognitivas, né, pautadas também na neurociência, pautadas na afetividade, só pensar também a tecnologia, eu não consigo esses resultados. A gente precisa voltar, tá aí Perla que está aqui. Perla estuda como o cérebro aprende, né? Professora, inclusive, falando de Perla, ela pede que você deixe para a gente o nome do seu artigo publicado no capítulo de livro, tá ok? Se puder colocar aqui no chat, eu copio no chat principal, tá bom? Professora, só mais uma pergunta. Aliás, um elogio também é importante, vou colocar aqui. O Maurício, que também trabalha com formação de professores, né, Maurício? Ele dá os parabéns pela fala e ele fala que formação de professores é algo contínuo, e a gente sabe disso, né, da importância, né? E temos aqui também outro comentário que é interessante da gente trazer. A Virginia fala, para mim, a dificuldade na escola é querer trabalhar os recursos digitais, lidando com profissionais ultrapassados. E ela complementa, eles têm dificuldade de entender, ou não querem, que não dá para ficar mais só no conteúdo, né, Sânia? A gente vê isso no dia a dia. Ok? E eu vou fechar... Sabe que vocês... Com a fala do Pedro Bessa. Não, mas pode falar, professora Sânia, fica à vontade. Não, mas a pergunta dele é interessante. Só para falar sobre a questão de profissionais ultrapassados, né? Eu fico muito preocupada, gente, muito preocupada com quem a gente joga no mercado e assim, nem toda instituição, ela se preocupa, né, com a formação, com a formação de qualidade. A gente está promovendo formação de pessoas que às vezes não estão qualificadas, pessoas que têm dificuldades cognitivas. Já presenciei uma pessoa que estava vindo de uma formação e eu perguntei assim, mas o que foi que você aprendeu? E ela abriu o caderno e me mostrou. Ela não um conhecimento metacognitivo é saber o que se sabe. Quando a pessoa não consegue te dizer o que ela sabe, né, é muito complicado isso. Então a gente precisa, né, elevar o nível das nossas formações, o nível dos nossos conhecimentos. E aí a Super Interessante, inclusive, publicou uma reportagem que vai impactar alguns aqui, chamada Era da Burrice. E, na verdade, na era do conhecimento, a gente vê recuo, gente, da inteligência. E aí, Perla, já apontando aqui para a fala do Pedro, ele está falando aqui, como garantir a transição do modelo tradicional para o digital com a IA? Tem um item, Pedro, eu até mandei aqui para o meu aluno que está estudando IA, que é o Leomar, vou te falar qual é o artigo. Nos saberes digitais, né? Tem um item sobre IA, esse novo documento sobre os saberes digitais. Então, é interessante porque, embora, né, a gente ainda lide, nós estamos aí com um simpósio todo voltado para essas discussões, as discussões éticas, as discussões pedagógicas, as potencialidades. A gente vê, por exemplo, um governo, né, que já começa a reforçar a possibilidade da gente trabalhar com IA. E isso é muito interessante, por quê? Porque a gente vem fazendo discussões sobre textos híbridos. A gente vem falar sobre ensino híbrido e como é que eu não consigo entender a autoria, né, de um texto com IA como autoria. E aí a gente precisa, na verdade, trabalhar com outras performances autorais agora com esse novo recurso. Nós temos mais desafios do que respostas, por enquanto. E aí talvez o simpósio nos ajude, não é? Eu tinha muito mais preconceito por conta da autoria. Eu falei, bom, isso não é autoria, se eu faço como outro. Até quando comecei a participar de algumas palestras, algumas discussões sobre autoria, né, sobre os textos híbridos. E há muito tempo a gente está no hibridismo digital. E aí a gente não consegue ainda reconhecer o hibridismo digital como autoria ou coautoria. E como é que a gente vai trabalhar isso? E aí é interessante porque tem alguns recursos que permitem que eu veja o momento em que o aluno ele constrói.
Enquanto eu não fizer isso, aí é complicado, eu não saber como utilizar esses recursos. Por isso que eu digo que tem mais perguntas do que respostas, gente. As nossas respostas podem gerar mais perguntas que vocês, mas fiquem com a sinalização de que as discussões aqui, que as palestras têm trazidas, mostra que a gente precisa, vocês precisam vir para os grupos, estudar com a gente, estudar essas leis, estudar os documentos. Eu sempre falo assim, gente, de 2010 para cá mudou muita coisa dentro de tecnologia, não mudou nomenclatura, né? Mudou lei, né? Então, assim, você vê a Unesco saindo de uma defesa em favor do celular para uma Unesco contra, assim, a favor da proibição. E eu falei assim, poxa, né? É bem complicado. Então, a gente precisa estar acompanhando essas discussões até para entender as modulações, né, de quem são os nossos pares, que são os intervenientes legais, inclusive. É verdade, professora. Então, a gente pode fechar com a pergunta do Pedro Bessa, que é uma pergunta também muito complexa, mas a gente está aqui também para deixar essa instigação no ar, né? Professora, como garantir que a transição do modelo tradicional para o digital com IA ocorra de forma inclusiva, atendendo às realidades diversas das escolas brasileiras? Então, né, Perla, eu acho que eu até tinha falado isso, que o próprio saber, o próprio referencial, ele já cita IA como elemento para a gente trabalhar e aí como os saberes eles estão questionando as formações tradicionais de professores e apontando as possibilidades da IA, é bem interessante. E aí, gente, em tempos de sobrecarga mental do professor, a IA ela vem ajudar muito, muito mesmo. Agora, por exemplo, para não deixar a pergunta do Jailson de fora, Jailson, eu estava trabalhando as competências do Digicomp, né? E eu fiquei muito feliz com esses saberes digitais, porque eles vão no mesmo caminho. Então, falei assim, pronto, o Brasil está reforçando algo que a Europa está fazendo essa discussão. Eu tenho mapeado a América do Sul, né? O que os países, que documentos dos países apontam para quais competências a serem desenvolvidas. E aí, o que acontece? O referencial, ele já traz, parece que 5 países. E é importante que eu salientar pelo menos 3 competências, que são aquelas que eu levo na minha formação, que é as competências para o ensino e aprendizagem, a questão do recurso, que é como eu seleciono esses recursos, né, voltados para quê, e aí a questão da avaliação. Pelo menos essas 3, elas são importantes, mas eu te digo que as dimensões que os diferentes documentos têm trabalhado, elas apontam para uma compreensão mais global, tanto que quando eles trazem cidadania plena, cidadania digital, a discussão, gente, por exemplo, a gente está caindo em golpe. São os golpes aí dos bancos, são os golpes sei lá. Então, tem muita coisa de insegurança digital hoje, né? Então, muita especialização nessas coisas. Então, como trabalhar a questão da segurança digital? Porque a gente não clica mais aquele link do e-mail, né? Mas a gente ainda tem as ligações, ainda tem as outras performances, né, de golpes digitais que estão surgindo aí. Então, a gente precisa ser mais ágeis, né, em outros elementos da vida, né, que impactam a vida do jovem, a vida do adulto e a vida do idoso. E ainda mais eu digo que eu vou fazer uma extensão para idosos, porque, gente, eles são os mais vulneráveis nessa situação. E aí, toda a envolvência profissional, né? Porque a gente está falando da envolvência pedagógica, envolvência institucional e envolvência profissional. Todo que aí é um outro trabalho que eu faço aqui na universidade, que a gente fala desde armazenamento, recuperação de dados, organização dos dados, tudo que eu preciso para a formação continuar. Professora, então a gente, infelizmente, o horário, né, está bem apertado, mas eu quero dizer que tem muitos aqui. Obrigada, parabéns, professora, muito obrigada pela partilha, né? Te agradecer mais uma vez por a gente estar junto no evento, né? Um evento que realmente engrandece, né? Melhora demais, assim, esse fluxo de informação, e o que tu trouxestes é tão
tão atual, né? Então, muito obrigada, professora Sânia, e peço que vocês continuem com a gente, que ainda tem aí palestra boa pela frente, tá ok? Professora, muito, muito, muito Um obrigada. abraço, obrigada, meu bem. Beijo.